Atualmente, os programadores web estão confrontados com um grande desafio. Existem várias stacks de desenvolvimento, PHP, o JavaScript ou até o Python e por aí vai, e muitas das vezes as pessoas questionam-se: será que eu devo apostar mais na tecnologia A, B ou C? Bom, eu diria que tu tens que apostar num conjunto de competências e de áreas de conhecimento que te permitem rapidamente saltar entre diferentes stacks. Então onde é que nós devemos concentrar a nossa atenção como programadores? Será numa stack específica, no stack do PHP ou no ecossistema do JavaScript? Bom, eu tenho aqui 10 áreas que eu acho que um programador web deve procurar dominar. E não necessariamente pela ordem que eu aqui vou apresentar, mas estes são 10 aspectos que eu acho que são fundamentais qualquer programador para desenvolvimento web estar bem no mercado. Bom, em primeiro lugar, é indiscutível, é necessário dominares HTML, CSS e JavaScript. São os 3 pilares do desenvolvimento para a web. São estas tecnologias que o browser vai conseguir interpretar. Então, muitas vezes eu vejo gente a falar que vai passar de uma linguagem para a outra, que quer começar a trabalhar com React, mas depois não conhecem aspectos básicos do HTML e do CSS. Ora, é fundamental que percas algum tempo, faças um investimento no teu tempo a perceber os fundamentos da web. HTML, CSS e JavaScript são mandatórios, independentemente de ir para o PHP, para o JavaScript, para o Python, para o que quer que seja, para o ASP.NET, tudo isso. Então, muita atenção, nunca percas o fio à meada a isto. Depois, responsividade e design adaptativo. Hoje em dia é inquestionável a necessidade de desenvolvermos layouts que permitam ser navegáveis, experienciáveis em qualquer dispositivo, ok? As pessoas hoje em dia usam muito os seus dispositivos móveis, os seus smartphones, para ir a páginas de internet. Então, nunca te esqueças que, normalmente, como é óbvio, fazes desenvolvimento num desktop com resoluções muito altas, mas nunca te esqueças que a maior parte dos sites das redes sociais, por exemplo, são consultadas através de dispositivos móveis. Então, tens que perceber de design responsivo. Tens que ser um especialista. Bom, isso vai depender. Se quiseres ser um programador de front-end, sim, tens que ser um especialista. Se quiseres ser um programador de back-end, tens que ter a noção genérica do que é o design responsivo, porque isso pode ter impacto também no desenvolvimento que fazes do lado do front-end. Estruturas de dados e algoritmos. É necessário compreender como manipular dados de forma eficiente e otimizada. Saber trabalhar com uma base de dados, independentemente de ser MySQL, MariaDB, MongoDB, não importa. É importante que tu saibas o que é uma base de dados e para que serve, de que forma funciona, com que objetivos é que tu podes utilizar uma base de dados. Lógica de programação, como é óbvio, aqui a sugestão é básica. Aprende linguagem C. Eu não digo aprender a linguagem C no sentido de aprenderes a linguagem para produzir projetos em C. Não, é necessário que saibas o que é uma variável, o que é uma constante, o que é uma função, o que é uma classe, o que é um ciclo, o que é uma condição. Esses são aspectos fundamentais em qualquer linguagem de programação. E independentemente da stack que quiseres escolher, queres ir para o JavaScript, para o PHP, para o Python, para o ASP.NET, vais sempre encontrar estas realidades. Variáveis, constantes, funções, classes, objetos, coleções, tudo isso é fundamental. Se souberes o básico de cada uma destas estruturas, como criar um if, como criar um ciclo for, como criar ali uma classe e fazer a instanciação de um objeto a partir dessa classe, tu vais estar apto com esses conceitos para migrar mais facilmente entre as diferentes stacks de desenvolvimento. Desenvolvimento orientado a componentes é uma realidade relativamente recente. Isto é, conseguires desenvolver os teus projetos em forma de componentes que te vão permitir reutilizar o código de uma forma mais eficiente e também padronizar o aspecto visual das tuas aplicações. Perceber o que é o protocolo HTTP, o que são APIs e protocolos de rede. Bom, aqui o protocolo HTTP é fundamental porque é o protocolo da web. É fundamental saberes o que são os códigos de resposta do HTTP, o que é um código 200, o que é um 404, o que é um 500, o que é um 302. É fundamental também perceberes no mundo de hoje que a maior parte das aplicações web funcionam com APIs.
Application Programming Interfaces, isto é, são mecanismos que permitem que haja transporte de informação entre diferentes stacks de desenvolvimento, mas que ainda assim servem para alimentar os front-ends das aplicações e os back-ends com APIs e neste caso com protocolos que permitem guardar dados de forma persistente em base de dados. Então, ter uma noção do que é a utilização de uma API, o que é uma API, que não é nada de extraordinariamente complexo, mas que é um aspecto fundamental na área do desenvolvimento. Um aspecto que muita gente acaba por colocar de parte, nem sequer equaciona: acessibilidade. Isto é, aquilo que vulgarmente é conhecido também pelo A11Y, que significa accessibility, que é o A da letra inicial e o I da letra final, e depois é uma palavra que tem 11 letras. Então, quando tu vires A11Y, significa acessibilidade. O que é a acessibilidade? É tu teres a preocupação, quando desenvolves a tua solução web, de criar condições para que as pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, seja alguma deficiência visual ou outro tipo de deficiência, também possam usufruir do teu site. E este é um aspecto onde muitos programadores, eu dizia, a maior parte dos programadores não coloca a sua atenção. E pode, muita atenção, ser um elemento diferenciador. No mundo onde existem milhões de pessoas com deficiências das mais várias ordens, é necessário que tu tenhas algumas competências nesta área, e se as tiveres, certamente te vais destacar num universo onde a maior parte dos programadores não dá importância a esta área. E depois vêm 3 aspectos fundamentais. Versionamento de código, Git. Não tens que pensar em mais nada, Git. Quando fores trabalhar numa equipa de desenvolvimento para a web, vais trabalhar com Git. Tens que dominar Git. Tens que ser um especialista no Git? Não. Mas tens que dominar os conceitos fundamentais da utilização de versionamento de código. Isto é, utilizar o Git. Não te vou dizer que tens que saber utilizar o GitHub, porque o GitHub é um repositório na nuvem para repositórios de Git. E, neste caso, podes estar a utilizar o Bitbucket, o GitLab, podes usar o Git. Enfim, existem muitos outros serviços nessa área. Mas, localmente ou na web, utilizar o Git é fundamental. Saberes como fazer um repositório, fazer um commit, fazer um push, um pull, etc. é fundamental. Desenvolvimento com segurança. A segurança é algo que é o ponto fraco nos programadores. Muitas vezes querem ver o resultado, querem ver o aspecto da sua aplicação e, por vezes, a velocidade descora a segurança. A segurança é algo que é fundamental na web. Quando nós cada vez mais ouvimos falar em notícias de leaks de informação que saiu cá para fora, acesso a informação de forma indevida e que por vezes, nem sempre, mas por vezes está relacionado com a fraca atenção que nós depositamos nas questões de segurança. E finalmente, nunca faças desenvolvimento sem fazer testes e depuração do teu código. É fundamental que ao fazeres o desenvolvimento das tuas soluções web, tu faças testes. Os testes vão diminuir a possibilidade de teres bugs. E os bugs a existirem, porque vão sempre existir, deverão ser sempre mitigados da forma mais rápida possível. Porquê? Porque é isso que está em causa no que diz respeito à tua credibilidade enquanto programador. Se vais criar uma aplicação carregada de bugs, isso vai levantar sinais de alerta e para uma grande empresa é absolutamente fundamental que o teu trabalho seja testável. E se ele é testável, vai garantir à partida que as soluções que vais entregar são soluções mais seguras. Estes são 10 aspectos que eu acho que são fundamentais. Na secção dos comentários, deixa aí ficar a tua opinião, se achas que há mais algum aspecto que aqui não foi focado, se achas que há aqui alguns dos aspectos que não foram devidamente esmiuçados. E já agora, se gostas deste conteúdo informativo e mais de sensibilização, este é o canal certo para isso. Deixa ficar o like, faz a tua inscrição, contribui aqui com os teus comentários para a dinamização desta comunidade, cujo principal objetivo é a partilha de informação e de experiências para que todos nós possamos enriquecer as nossas competências.